Eu tenho recebido muita correspondência dos senhores telespectadores e queria pedir-lhes desculpa por não responder. Não o faço por absoluta falta de tempo, podem crer. São muitas cartas, a maioria são cartas de simpatia e não podem imaginar como é agradável receber cartas como essas, em que me dizem que os meus filhos e os meus pais, todos juntos, diante do ecrã. Para mim isso é uma grande compensação. E a maioria é dizer bem, graças a Deus. É claro que também há muitas cartas do tipo: mas o senhor ainda não falou disto, o senhor ainda não veio à minha terra, o senhor esteve no castelo e não falou da Alfama, então e a porta do Martim Muniz? Esse tipo de coisas que faltou dizer também é muito, mas já viram como é que eu posso falar de tudo? Bom, e há realmente cartas a recomendar temas que mostram um vivo interesse das pessoas. Um desses temas é Dom Sebastião. Já é a quarta ou a quinta carta que eu recebo em que dizem: então, e quando é que nos diz o que pensa do Dom Sebastião? Ainda há poucos dias, aqui no Palácio da Vila de Sintra, um funcionário perguntava-me: o senhor acredita que realmente Camões tenha estado aqui a ler os Lusíadas a El-Rei Dom Sebastião? Bom, essa é uma das imagens românticas mais conhecidas. Dom Sebastião estava aqui, este é o seu trono, e Camões, com os Lusíadas do regaço, ia lendo as armas e os barões assinalados, cada ocidental praia. Bom, e o Dom Sebastião, imerso nos seus sonhos, ouvia aquelas estrofes. Bom, uma coisa é certa: este lugar é um lugar da época, é até anterior a Dom Sebastião. É certo que aqui se sentaria El-Rei, e aqui neste banco corrido as pessoas mais importantes da corte. Era essa realmente a etiqueta. Aqui deve ter estado sentado junto do rei o cardeal Dom Henrique, aqui estiveram os câmaras omnipotentes, aqui esteve o Duque de Bragança, as grandes figuras estariam aqui. Agora, que o Camões tenha entrado e tenha estado aqui a ler os Lusíadas, essa é uma das poucas coisas que a gente pode garantir que não aconteceram. E não aconteceram primeiro por uma razão geral. O Dom Sebastião não recebia as pessoas, ele não recebia ninguém. Era um homem arisco, azedo, distante, soberbo, nunca teve simpatia popular, ele não recebia mesmo os grandes fidalgos, tratava-os brutalmente. E como é que ia receber o pobre Camões? Aliás, o Camões, no fim dos Lusíadas, tem uma estrofe em que fala, dirige-se ao Dom Sebastião e diz-lhe exatamente isto: mas quem sou eu que falo, humilde, baixo e rudo, de vós não conhecido nem sonhado? Da boca dos humildes sei, contudo, que o louvor sai às vezes acabado. Ora, é evidente, se o rei nem sonhava que ele existisse, como é que havia de estar aqui a ler os Lusíadas? Mas há outra razão ainda mais decisiva. É que se Luís de Camões tem lido aqui os Lusíadas a Dom Sebastião, o resultado é que Dom Sebastião mandava queimar os Lusíadas e o Camões estava com muita sorte se não mandasse também queimar a ele. Podem ter a certeza disso.
época da publicação dos Lusíadas coincide com uma grande tensão política. Dom Sebastião tinha subido há pouco tempo ao trono, era novo no ofício e o poder estava nas mãos de dois homens fortes, os irmãos Câmaras, Luís Gonçalves da Câmara e o Martim Gonçalves. Um era o confessor do rei e o outro o escrivão da puridade. E entre um e outro eles embaiavam o rei, não deixavam ninguém aproximar-se e dizia-se muito mal dos Câmaras. Ora bem, os Lusíadas trazem ataques aos Câmaras. No final do canto sétimo, Camões tem um desabafo de amargura e diz que não vai cantar esses ministros ambiciosos, não vai cantar quem antepuser o seu próprio interesse ao interesse geral, ou nenhum ambicioso que quisesse subir a grandes cargos cantarei, só por poder, com torpes exercícios, usar mais largamente dos seus vícios, nem nenhum que use do seu poder bastante para servir a seu desejo feio e que por comprazer ao vulguirante se mude em mais figuras que proteio, nem que amenas minhas também cuideis que cante quem com hábito honesto e grave, como os Câmaras, que eram jesuítas, andavam com hábito honesto e grave, veio para contentar o rei no ofício novo, a despir e a roubar o próprio povo. Nem quem acha que é justo e que é direito guardar-se a lei do rei severamente e não acha que é justo e bom respeito pagar o suor da servil gente. Tudo isto eram acusações diretas aos validos do rei. Houve gente que, por menos do que isto, foi parar às galés. É evidente que isto não podia ser lido diante de um rei como aqueles. Um rei severo, um rei que, às vezes, por coisas de nada, mandava... Olhem uma vez, vou-lhes contar isto para verem que tipo de pessoa era o Dom Sebastião. No Arraial Militar, em Arzila, nas vestas de Alcácer Quibir, um boi saiu lá do seu curro e veio para o acampamento dos soldados. O burro vinha fugido e um rapaz, um soldado, valente, um homem de forças, fez daquilo uma tourada. E era um voluntário que se tinha alistado com mais dois irmãos. Fez uma tourada e, com uma sorte, tirou a espada e pá, jarreteou as pernas do boi. O rei disse, enforquem-no. Mas enforcar, ficaram assim, enforquem-no. Bom, o mestre do campo, que era um grande fidalgo, mandou guardar o rapaz, escondeu, entretanto pediu ao dono do boi, era o Duque de Barcelos, Vossa Alteza, perdoa lá o rapaz, o boi é meu, não me importa, o rapaz divertiu-se, o rapaz é um belíssimo soldado, enforquem-no. Bom, na manhã seguinte, veio o mestre do campo dizer ao rei, então aquele rapazola ontem da tourada, é? E o rei diz-lhe para ele, que era dos maiores fidalgos do país, ainda não enforcaste, cuidado, que eu vou enforcar-te com ele. Dom Sebastião era assim. Por detrás das lendas há quase sempre algum facto. E neste caso, por detrás da lenda ali do Camões a ler os Lusíadas ao Dom Sebastião, há um facto. É que, de facto, os Lusíadas são consagrados a El Rei Dom Sebastião. Estas estrofes em que ele se dirige ao rei, ofertando-lhe o poema, são até estrofes que hoje nos impressionam. Chega a dizer-lhe isto, e vós, ó novo temor da mauralança,
maravilha fatal da nossa idade. Imaginem, coitado do rapazito, hein? Maravilha fatal da nossa idade. E no final dos Lusíadas, pouca gente repara, a última estrofe dos Lusíadas diz nem mais nem menos do que isto, que as montanhas do Atlas vão estremecer só com a vista do rei. As montanhas do Atlas são o Monte Atlante, e diz que vão tremer quando virem o rei. É claro, era um ambiente de adulação. Eu vou-lhes contar mais um episódio que mostra bem até que extremo isso chegava. Um dia, Dom Sebastião, em África, cavalgava atrás dos mouros. Cavalgava ele e ao lado dele um fidelíssimo servidor, que era o Cristóvão de Távora, o melhor amigo dele. Bom, acho que o cavalo do Cristóvão de Távora seria mais ligeiro, porque avançou um pouco em relação ao cavalo do rei. E Dom Sebastião pega no conto da lança e dá uma valente paulada na cabeça do fidalgo. O fidalgo para, apeia-se, põe-se de joelhos e beijou a mão do rei. Foi neste ambiente servil de adulação coletiva que Dom Sebastião foi criado. E foi assim que nasceu o sonho trágico de Alcácer Quibir. Esse projeto de um império aqui em Marrocos não era propriamente um projeto do rei, já existia. Havia muita gente que entendia que era muito mais prático, muito mais rentável um impériozinho aqui ao pé da porta do que lá aquele império asiático do outro lado do mundo, onde era difícil de chegar e que estava a dar prejuízos cada vez mais insuportáveis. Portanto, a ideia do Império de Marrocos era uma ideia existente. Agora, no que ninguém pensava era naquele disparate do rei, antes de casar, sem filhos, sem herdeiros para o trono de Portugal, pôr-se à frente de uma expedição mal organizada, meter-se temerariamente pelo deserto dentro, com milhares de homens com as suas pesadas armaduras. Isto era em agosto, uma temperatura de mais de 40 graus à sombra, sem água, os homens com fome, diz um cronista, pareciam reses a caminho do matadouro. Bom, viu-se envolver por um exército muito superior. O resultado foi que o exército português foi completamente aniquilado. Parece que eram cerca de 20 mil homens. Desses 20 mil pode ter morrido metade e a outra metade foi aprisionada. E o rei? O rei não sei. Todos os fidalgos que voltaram, então o rei? O rei não vi, ninguém viu. Ora, os senhores telespectadores pensem nisto. Alcácer Quibir é uma vasta planície, não tem árvores, não tem colinas, não tem penedos, toda a gente vê toda a gente. O rei ia rodeado dos seus mais leais cavaleiros, com uma rutilante armadura nova, toda tauxiada a ouro, com o estandarte real, e ninguém viu morrer o rei. Bom, é claro, a explicação é outra. Havia no século XVI esta mentalidade. Era uma desonra ver morrer o rei e não morrer antes dele, não dar a vida por El Rei. Portanto, se um fidalgo dissesse, eu vi, veio um mouro e matou e eu estava lá, não, ninguém viu, mas toda a gente tinha a certeza de que ele já não voltava. A batalha foi a 4 de agosto e na manhã do dia seguinte apareceu um rapaz, também se chamava Sebastião,
era de Rezende, e era empregado lá do Paço. E foi dizer ao xerife que ele sim tinha visto o rei, mas já morto. Tinha-o visto lá, deitado, morto e nu. O xerife mandou-o lá ir com vários mouros, e lá estava o rei, diz ele que era o rei, era um corpo jovem, estava inchado, coberto de sangue e de terra, e estava desfigurado por ferimentos atrozes. Quem quer que era, tinha-se defendido como um leão. Bom, pegaram no corpo, deitaram-no em cima de uma mulda, amarraram-lhe com umas cordas os braços para não espantarem a besta, e lá o levaram-no até aos fidalgos portugueses, que fizeram um grande escarcéu, mas aqui começam as coisas estranhas. Diz que lhe vestiram umas ceroulas que por ali andavam abandonadas e o deitaram numa esteira. Eu não acredito que os fidalgos portugueses tivessem feito ao rei essa afronta, vesti-lo só com uma roupa abandonada ali por desprezo. A noite caiu, estava um calor abrasador, e durante a noite o cheiro do cadáver tornava-se cada vez mais insuportável, e a certa altura eles puxam a esteira e levam-no para fora da tenda. Foi assim a última velada del rei Dom Sebastião. Era o rei, não era? Nunca ninguém o soube. Depois levaram o cadáver para uma casa de um alcaide, onde o meteram numa cova, uma sepultura provisória que eles marcaram com os tijolos. Daí foi depois para Ceuta, onde esteve há algum tempo, e finalmente, já no reinado de Filipe II, foi trazido aqui para a grande igreja dos Jerónimos, e o seu túmulo, se é verdade o que dizem, é o que se encontra junto de nós. Se é verdade, porque a própria legenda que ele tem em latim diz: si vera es fama, se é certo o que dizem. Aliás, é uma curiosa legenda a que vale a pena prestar atenção. Na tradução feita por um poeta, Afonso Lopes Vieira, mas uma tradução muito aproximada, diz assim: se é verdade o que dizem, aqui jaz Sebastião, uma vida nas plagas da África ceifada, e não duvideis de que ele é vivo, não, porque quem morre assim tem a vida ilimitada. Reparem nesta forma manhosa e indireta de dizer: podem crer que ele não morreu, não, porque quem morre assim tem uma vida ilimitada. Bom, isto era uma resposta aos que andavam a dizer que Dom Sebastião não tinha morrido na batalha, estava vivo e não tardaria a chegar. Falava-se até numa grande manhã de nevoeiro, numa caravela que se via ao longe como uma nuvem, aproximava-se, e el rei Dom Sebastião desembarcava gloriosamente à frente de um exército rutilante para impor o seu império de justiça e de grandeza para Portugal e para os portugueses.
É isso que se chama o sebastianismo. O sebastianismo tem servido de pretexto aos nossos literatos para toda a espécie de fantasias. Bom, o sebastianismo, no fundo, é o nome português do messianismo. Messianismo vem de Messias. Messias. Bom, isto tem a ver com esta ideia. Como sabem, a filosofia romântica diz-nos que nós nascemos todos livres e iguais. É até uma frase da Declaração Universal dos Direitos do Cidadão e do Homem. Os homens nascem livres e iguais. Claro, é uma liberdade jurídica, porque liberdade real não é. Nós não nascemos livres. Nós dependemos, por exemplo, para já, do cordão umbilical, depois do leite materno, depois do calor de um... Enfim, dependemos de... Não há criança nenhuma que entregue a si própria e consiga sobreviver. O homem não nasce livre, nasce cativo. Cativo, mas com uma forte e invencível vocação de liberdade. E é essa vocação de liberdade que o faz sonhar no Messias libertador, alguém que virá tornar-nos plenamente livres. Livres quer dizer capitães das nossas próprias almas. Isso era o sebastianismo. O sebastianismo durou muito tempo, e quanto mais duro era o cativeiro, mais forte era a esperança na fé do rei perdido. Isso aconteceu durante o tempo dos Filipes. Depois houve homens ilustres como o padre António Vieira, que foram sebastianistas. Depois, quando estiveram aqui os franceses, o povo de Lisboa ia para a Barra ver se já lá vinha a nau del rei Dom Sebastião. Bom, e ainda hoje, nos momentos difíceis, claro, já não se acredita bem no Dom Sebastião, mas há muita gente que espera uma solução miraculosa para os problemas que não é capaz de resolver. Eu acho que o sebastianismo acaba quando nós todos percebermos que cada um de nós é o Messias de si próprio e que se não nos salvarmos a nós mesmos, ninguém nos virá salvar.